Olá a todos. Hoje convido-vos a viajar no tempo e a reviver um dos momentos mais marcantes da história de Portugal, a reconstituição histórica da Batalha do Vimeiro. Entre soldados, canhões, cavalaria e centenas de participantes, este evento dá vida aos acontecimentos de 1808, quando as tropas luso-britânicas derrotaram o exército napoleónico. Descubram connosco a emoção, a história e a tradição deste espetáculo único. Boa visualização. No coração da festa histórica do Vimeiro, o artesanato ocupa um lugar de destaque, dando vida às tradições e aos saberes que atravessaram gerações. Caminhar pelo mercado é muito mais do que observar bancas repletas de objetos. É descobrir histórias, conhecer artesãos apaixonados e apreciar o trabalho feito à mão, onde cada peça é única e carrega um pouco da identidade portuguesa. Ao longo das ruas do recinto, encontramos uma grande diversidade de ofícios tradicionais. A madeira ganha forma nas mãos dos carpinteiros e entalhadores, enquanto o ferro é moldado pelos ferreiros, recriando ferramentas, armas e utensílios inspirados no início do 19º século. A cerâmica revela a beleza da simplicidade, com peças produzidas segundo técnicas ancestrais que continuam a ser preservadas. Os tecidos também têm um papel importante nesta celebração. Tecelões e costureiras demonstram como eram produzidas as roupas da época, utilizando fibras naturais e métodos tradicionais. O linho, a lã e o algodão transformam-se em vestuário, mantas e acessórios que ajudam a recriar fielmente o ambiente histórico da Batalha do Vimeiro. Entre os aromas e as cores do mercado, encontramos ainda produtos artesanais ligados à gastronomia. Compotas, mel, pão tradicional, queijos, enchidos e doces regionais convidam os visitantes a saborear receitas que fazem parte da cultura portuguesa há muitos anos. Cada produto representa o trabalho de pequenos produtores que mantêm vivas as tradições locais. O artesanato presente nesta festa não serve apenas para decorar ou vender lembranças. É uma forma de preservar o património cultural, valorizando técnicas que, em muitos casos, continuam a ser transmitidas de pais para filhos. Ao conversar com os artesãos, percebemos a dedicação, a paciência e o orgulho que colocam em cada criação. Durante o evento, muitos visitantes têm também a oportunidade de assistir a demonstrações ao vivo. É possível ver um artesão a trabalhar a madeira, a modelar barro, a fabricar velas ou a produzir peças em couro. Estes momentos despertam a curiosidade dos mais novos e permitem compreender o tempo, o conhecimento e a precisão necessários para criar cada objeto. A festa histórica do Vimeiro é, por isso, muito mais do que uma recriação militar. É uma verdadeira viagem ao passado, onde o artesanato desempenha um papel essencial na construção da atmosfera da época. Cada banca, cada ferramenta e cada peça exposta ajudam a contar a história de um povo trabalhador, criativo e profundamente ligado às suas raízes. Ao apoiar os artesãos presentes neste evento, estamos também a contribuir para a preservação de um património que faz parte da identidade de Portugal. Levamos para casa muito mais do que um objeto, levamos um pedaço de história, feito com dedicação, talento e tradição. É esta riqueza cultural que torna a festa histórica do Vimeiro um evento único, onde a memória, a arte e a autenticidade se encontram para proporcionar uma experiência inesquecível a visitantes de todas as idades.
As animações musicais foram um dos grandes destaques da Festa de Vimeiro 2026. Ao longo dos vários dias do evento, a música desempenhou um papel fundamental na recriação do ambiente histórico da época das invasões napoleónicas. Grupos musicais trajados a rigor interpretaram marchas militares, músicas tradicionais e danças da época, proporcionando ao público uma verdadeira viagem ao início do século XIX. Os espetáculos decorreram em diferentes locais da festa, acompanhando os desfiles, as recriações históricas e outras atividades culturais. A qualidade dos músicos e dos bailarinos, aliada à autenticidade dos trajes e dos instrumentos, contribui para criar uma atmosfera envolvente e muito apreciada pelos visitantes. Para além do seu caráter festivo, estas animações tiveram também uma importante dimensão cultural e pedagógica. Através da música, foi possível compreender melhor o papel que ela desempenhava na vida militar e no cotidiano das populações durante o período napoleónico. Esta combinação entre entretenimento e história tornou a experiência ainda mais rica para pessoas de todas as idades. O público respondeu com entusiasmo, participando nas danças, aplaudindo os espetáculos e desfrutando do ambiente de convívio que caracterizou toda a festa. As animações musicais ajudaram a reforçar a identidade cultural do evento e contribuíram para o seu enorme sucesso. Em conclusão, a programação musical da Festa de Vimeiro 2026 foi um dos seus momentos mais marcantes. Graças ao talento dos artistas, à autenticidade das atuações e ao excelente ambiente criado ao longo de toda a celebração, a música voltou a ser um elemento essencial para preservar a memória histórica e promover o património cultural. O Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro é um dos locais mais importantes para quem deseja compreender a história da Batalha do Vimeiro, travada a 21 de agosto de 1808. Situado no coração da vila de Vimeiro, este espaço foi criado para preservar a memória de um dos acontecimentos mais marcantes da Guerra Peninsular, quando as tropas luso-britânicas, comandadas por Sir Arthur Wellesley, derrotaram o exército francês liderado pelo general Junot. À primeira vista, o edifício apresenta uma arquitetura moderna e funcional, perfeitamente integrada na paisagem envolvente. No entanto, é no seu interior que começa uma verdadeira viagem ao passado. O centro combina recursos multimédia, painéis informativos, maquetes, mapas e objetos históricos que ajudam o visitante a compreender não apenas o desenrolar da batalha, mas também o contexto político e militar da época. Um dos aspectos mais interessantes da visita é a forma como a informação é apresentada. Em vez de se limitar à exposição de peças antigas, o centro utiliza tecnologias interativas que permitem acompanhar os movimentos das tropas, perceber as estratégias utilizadas pelos comandantes e compreender a importância desta vitória para Portugal e para a Europa. Esta abordagem torna a visita acessível tanto aos especialistas em história como às famílias, estudantes e turistas que pretendem conhecer melhor este episódio histórico. O Centro de Interpretação presta também homenagem às populações locais, que viveram de perto os acontecimentos de 1808. A batalha marcou profundamente a região do Vimeiro e deixou uma herança que continua viva através das comemorações anuais, das recriações históricas e das atividades culturais realizadas na vila. Outro ponto de interesse é a ligação entre o centro e o próprio campo de batalha. A partir deste espaço, os visitantes podem seguir percursos pedestres que conduzem aos principais locais onde decorreram os combates, encontrando ao longo do percurso diversos painéis explicativos e monumentos comemorativos. Desta forma, a visita ao edifício prolonga-se no território, permitindo compreender melhor a dimensão real dos acontecimentos. Ao longo do ano, o centro organiza ainda exposições temporárias, visitas guiadas, conferências e atividades educativas destinadas às escolas, contribuindo para a divulgação da história local e para a valorização do património cultural da região. Em conclusão, o Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro é muito mais do que um museu. É um espaço de memória, de aprendizagem e de reflexão sobre um acontecimento que mudou o rumo da Guerra Peninsular. Para quem visita o Vimeiro, representa uma oportunidade única para descobrir a história de uma batalha decisiva,
compreender o seu impacto e valorizar um património que continua a fazer parte da identidade desta região de Portugal. Antes do início da grande recriação da Batalha do Vimeiro, há um momento muito especial que merece toda a atenção do público: a preparação das tropas e os desfiles militares. Desde as primeiras horas da tarde, os vários grupos de recriação histórica começam a reunir-se nos seus acampamentos. Com enorme rigor e dedicação, cada participante veste o uniforme da sua unidade, verifica o equipamento, prepara o armamento e organiza todos os detalhes para que a representação seja o mais fiel possível à realidade de 1808. É impressionante observar o cuidado colocado em cada pormenor. Os uniformes, as bandeiras, os tambores, os mosquetes e até os gestos dos soldados foram estudados ao detalhe. Muitos destes recriadores dedicam grande parte do seu tempo a investigar a história e a preservar a memória deste importante episódio da Guerra Peninsular. Pouco a pouco, o ambiente começa a mudar. O som dos tambores marca o ritmo, as ordens dos oficiais fazem-se ouvir e as diferentes unidades alinham-se para o desfile. Portugueses, britânicos e franceses marcham lado a lado, não como inimigos, mas como apaixonados pela história, unidos pelo mesmo objetivo: mostrar ao público como era a vida militar há mais de 200 anos. À passagem das tropas, o público aplaude e aproveita para admirar a elegância dos uniformes e a disciplina dos soldados. É também uma oportunidade única para tirar fotografias, conversar com os participantes e conhecer melhor o trabalho desenvolvido por estes grupos de recriação histórica, vindos de várias regiões de Portugal e também do estrangeiro. Os desfiles não são apenas um espetáculo visual. Representam o respeito pelas tradições militares e prestam homenagem a todos aqueles que participaram na verdadeira Batalha do Vimeiro. Cada passo, cada toque de tambor e cada continência recordam um momento decisivo da história de Portugal. Enquanto o sol começa lentamente a descer no horizonte, sente-se que a hora da grande recriação está cada vez mais próxima. A expectativa cresce entre os visitantes. As famílias procuram os melhores lugares, as câmaras ficam preparadas e o ambiente enche-se de entusiasmo. É precisamente esta preparação que torna a representação ainda mais emocionante. Ao assistir aos desfiles e aos preparativos, o público compreende melhor o esforço necessário para recriar um acontecimento histórico com tanta autenticidade. Nada é deixado ao acaso, e isso nota-se em cada detalhe. Quando finalmente chega a noite e se ouvem os primeiros disparos da batalha, todos percebem que aqueles momentos de preparação fizeram parte do espetáculo. Eles permitem-nos entrar lentamente na atmosfera de 1808 e viver uma experiência inesquecível. A recriação histórica da Batalha do Vimeiro não é apenas uma representação militar. É uma verdadeira viagem no tempo, onde história, cultura e paixão se unem para proporcionar um dos eventos históricos mais marcantes de Portugal.
Ao cair da noite, o Vimeiro transforma-se num verdadeiro palco da história. A luz do dia dá lugar ao brilho das tochas, ao fumo da pólvora e ao som dos tambores, criando um ambiente único que transporta milhares de visitantes para o ano de 1808. A recriação histórica noturna da Batalha do Vimeiro é, sem dúvida, um dos momentos mais emocionantes deste grande evento. Homens e mulheres vestidos com rigorosos trajes da época representam soldados portugueses, britânicos e franceses, revivendo um dos episódios mais importantes da Guerra Peninsular. Cada movimento, cada ordem e cada disparo são cuidadosamente preparados para oferecer ao público uma experiência o mais fiel possível à realidade histórica. À medida que a escuridão envolve o campo, os clarões dos disparos iluminam a noite. O estrondo dos mosquetes e da artilharia ecoa pelo vale, enquanto o cheiro da pólvora aumenta a sensação de realismo. Durante alguns minutos, parece que o tempo recuou mais de 200 anos, permitindo imaginar a coragem e o sacrifício daqueles que aqui combateram. Mas esta recriação vai muito além do espetáculo. É uma homenagem a todos os homens que participaram na Batalha do Vimeiro, travada a 21 de agosto de 1808, um confronto decisivo que marcou o início do fim da primeira invasão francesa de Portugal e projetou Sir Arthur Wellesley, o futuro Duque de Wellington, como um dos grandes estrategas militares da Europa. Em 2026, a 10ª edição do evento teve como tema a música e a dança na época napoleónica. Ao longo de 3 dias, o Vimeiro ofereceu aos visitantes muito mais do que as recriações da batalha: concertos, teatro, bailes oitocentistas, mercado histórico, gastronomia, artesanato e inúmeras atividades que permitiram conhecer melhor o cotidiano da época napoleónica. CM Lourinha PT. Quando chega o momento da representação noturna, o silêncio do público mistura-se com a expectativa. Crianças e adultos observam atentamente cada cena, conscientes de que estão a assistir a uma verdadeira aula de história ao vivo. É precisamente esta capacidade de unir emoção, cultura e património que faz da Batalha do Vimeiro um dos mais importantes eventos de recriação histórica em Portugal. O trabalho dos voluntários, dos grupos de recriação histórica, dos organizadores e de todos os participantes merece um reconhecimento especial. Graças ao seu empenho, é possível preservar a memória deste acontecimento e transmiti-la às novas gerações de uma forma envolvente e inesquecível. Mais do que recordar uma batalha, esta noite celebra a paz, a memória e a identidade de uma região profundamente ligada à história de Portugal. E quando as últimas explosões se apagam, o fumo desaparece lentamente e os aplausos enchem o campo, fica a certeza de que o Vimeiro continua a honrar o seu passado com enorme paixão e autenticidade. Uma experiência única, emocionante e imperdível para todos os amantes da história. Se ainda não conhece a recriação histórica da Batalha do Vimeiro, está na altura de a colocar na sua lista de locais a visitar. Durante alguns dias, esta tranquila vila transforma-se numa autêntica viagem ao passado. O ambiente é único: soldados de época, acampamentos militares, música, dança, mercado histórico, gastronomia tradicional e, claro, as impressionantes recriações das batalhas que marcaram a história de Portugal. O ponto alto é, sem dúvida, a representação da batalha. O som dos tambores, os disparos da artilharia, o fumo da pólvora e o realismo dos participantes fazem com que o público se sinta verdadeiramente transportado para o ano de 1808. É uma experiência emocionante, tanto para adultos como para crianças. Mas o Vimeiro é muito mais do que um espetáculo. É um momento de convívio, cultura e descoberta, onde se pode aprender história de uma forma divertida e envolvente, enquanto se desfruta da hospitalidade da região e das suas paisagens. Se gosta de eventos históricos, fotografia, cultura ou simplesmente procura um passeio diferente em família ou com amigos, este é um destino que dificilmente o deixará indiferente. Venha descobrir o Vimeiro, viva a emoção da história ao vivo e deixe-se surpreender por um dos mais belos eventos da recriação histórica em Portugal. Temos a certeza de que regressará a casa com boas recordações e com vontade de voltar na próxima edição. E assim chega ao fim mais uma edição memorável da Batalha do Vimeiro 1808. Depois de dias repletos de história, emoção e momentos inesquecíveis, o encerramento fez-se em grande, com um concerto extraordinário de Ana Bacalhau. A sua voz inconfundível, a sua energia em palco e a enorme ligação ao público proporcionaram um espetáculo emocionante que encerrou este evento da melhor forma possível.
Foi o final perfeito para uma celebração que uniu cultura, património e música, deixando em todos os presentes a vontade de regressar na próxima edição. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem ao passado. Se gostou deste vídeo, deixe o seu gosto, partilhe com os seus amigos, subscreva o canal e ative as notificações para não perder as próximas aventuras. Até ao próximo vídeo.